Putz, Dev, querendo saber um pouquinho mais sobre orientação a objeto? Vamos falar aqui sobre isso. Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. De tudo isso, a ideia aqui desses vídeos é a gente trazer uma introdução à orientação a objeto. Nesse primeiro vídeo aqui, mais uma exploração básica de como funciona o Ruby com orientação a objeto. E depois os pilares, os 4 pilares da orientação a objeto. Bem, vamos lá. Isso aqui é para ser bate-bola, jogo rápido. Esse aqui, vamos para o desktop, criar uma pastinha. Amica dir Ruby. Beleza, vamos abrir o Visual Studio Code. E vamos conversar um pouquinho sobre esses caras antes. Bem, antes de começar qualquer coisa, eu vou deixar esses 2 links aqui como um pouco de referência. E tem mais conteúdo, coisa interessante. Esse cara aqui tem bastante coisa aqui, mas vou deixar só os links aqui como curiosidade para mais informações. Beleza. Vamos dizer que eu queira fazer ali alguma coisa que trate de pessoas, não sei. User.rb. Simples assim. Eu quero chegar aqui e colocar Ruby user.rb. Não acontece nada, posso vir aqui dar um puts. Olá. Beleza. Bem, a gente pode falar que tem várias formas de programar, paradigmas, etc e tal. E no caso aqui a gente vai falar de orientação a objeto, que basicamente a gente vai consistir em transformar as coisas que a gente vê do mundo real em objetos, classes e coisas afim. O que eu quero dizer com isso? Porque muita gente fica falando, orientação a objeto, muito difícil, muito não entenda. Vamos desmistificar. Eu poderia ter aqui uma variável chamada nome, que eu vou chamar de batata. Ele poderia ter uma idade, que a gente vai colocar 22. A gente pode colocar aqui que ele tem uma, sei lá, altura de 1,75. Por hora tá bom. E de repente eu quero simplesmente falar, batata, se apresente. Então a gente pode criar aqui uma funçãozinha, se apresente. Say hi. Say hi. Bem, a gente não tem certeza aqui do escopo, então a gente tem que alimentar essa funçãozinha aqui por segurança. Então eu vou colocar aqui o nome, onde eu vou colocar aqui uma string interpolada. Olá. Sou mais fácil. Nunca se sabe. Sou batata. Tá bom. E a gente vem aqui, dá um say hi, passando um nome. Esse cara aqui não ficou tão legal, vou colocar de name para não confundir. Essa variável só existe aqui na funçãozinha e vai ser chamada aqui dentro. Esse nome aqui existe lá de fora, então quando chamar a função com nome, esse nome substitui o name e é chamado para dentro. Tá bom. Para isso aparecer na tela, tem que dar um puts. Olá, sou batata. Funcionou. Beleza. E se agora eu tiver aqui a Angela? Nome 2. Beleza. Então posso vir aqui e falar nome 2. Bem, já deu para notar que isso aqui está querendo sair do controle. Porque se a gente continuar assim, ó. Nome 3. Roberto. Até começa a fazer uns problemas. Beleza, até aí funciona. Porém, vocês notaram que a gente está colocando as variáveis soltas, os nomes se repetem, a gente precisa dar um jeitinho. A gente tem as funções soltas e às vezes para poder dizer de qual que ele vai pegar, a gente tem que passar ali um parâmetro. As coisas começam a ficar meio complicadas. Não que não dê para programar assim de forma adequada, existem os paradigmas que tratam disso, mas uma das soluções que a gente pode fazer aqui é aplicar a orientação a objeto. Bem, o que eu quero dizer com isso? A gente vai precisar aqui criar uma classe, que vai ser, vamos dizer assim, nossa receitinha de bolo, para criar um bolo. Seja um projeto de algo que vai virar um objeto de algo. No caso aqui a gente chamou de user ali em cima, vamos chamar de user aqui. Beleza. Agora,
Isso aqui são atributos de um usuário. Isso aqui é um método de um usuário. Essa aqui é a receita. Eu posso passar muito bem esse cara para dentro desse cara. E como é que eu defino esses caras? A gente vai ter um método muito bonitinho aqui, que é o initialize. Toda vez que eu criar um objeto a partir dessa classe, a gente vai acabar disparando esse método. Ou seja, se eu vier aqui embaixo e colocar user.new, ele vai disparar esse método aqui. O initialize pode aceitar argumentos aqui, parâmetros, então, tá? Nome. O que mais que ele tinha? Idade. O que mais? Altura. Altura. Beleza. A partir desse momento a gente tem esse cara aqui. Então, isso aqui já não faz mais tanto sentido pra gente, nem isso aqui. Mas, a gente pode vir aqui e falar, agora eu tenho o batata, que tem quanto? 175, uma idade de 22, o que mais que eu passei? Nome, idade e altura. Beleza, então nome, idade e altura. Nome, idade e altura, na mesma ordem. Beleza, eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou até deixar ele aqui, tudo isso aqui que a gente fez, mais para baixo, só pra gente não perder. Vou comentar, que eu não preciso me preocupar na execução dele. Beleza. Pô, mas o que isso significa aqui? Cadê meu batata aqui? Batata. Bem, agora que a gente está criando um novo usuário, que eu posso colocar numa variável chamada, sei lá, batata, que é um usuário com esse cara aqui com todos os atributos. Eu agrupei ali, eu juntei, eu deixei fortemente preso ali os comportamentos dos atributos num objeto. E essa é uma das coisas interessantes de a gente estar orientação objeto. A gente começa a poder ter um bom controle dos comportamentos, atributos e funcionamento das coisas. Facilita muito conforme for escalando o sistema. Então, até aqui isso funciona? Talvez. Vamos botar um binding para parar aqui e ver o que acontece. Limpa, roda, parou. Vamos ver o que tem no batata? Batata. Pô, o que é isso aqui? Isso aqui é um objeto a partir dessa classe. Eu dei um new, chamou initialize, fez. Porém, eu não consigo pegar o name dele. Não existe método name. Então eu poderia vir aqui, colocar um def name, que vai me devolver esse nome. Mas como é que eu passo de um lado para o outro daqui dentro? Bem, a gente vai ter variáveis de instância com arroba. Então, nome igual a nome. Ou seja, arroba nome, que é a variável de instância que está aqui dentro, quando for inicializada, vai receber o nome que veio do parâmetro. Beleza. E agora, quando chamar name, ele pode me devolver o arroba nome. Vamos dar uma olhadinha. Então, batata.name, batata. Beleza. Agora que esse método está aqui dentro, eu não preciso mais disso. E posso simplesmente passar arroba nome. Então, vamos de novo, limpa, sobe. Agora batata.say hi. Olá, sou batata, tá vendo? Eu já não preciso mais me preocupar. O próprio objeto já sabe de quem que ele está tratando, seus próprios atributos. A gente está juntando ali os dados, os atributos e os comportamentos. Beleza, isso aqui já está ficando bem legal. Porém, isso aqui a gente não precisa fazer. Isso aqui, em outras linguagens, a gente chama de getters, setters. A gente pode simplesmente ocultar esse cara aqui. E no topo a gente pode colocar uma palavra-chave, que é attr accessor. E passar em formato de symbol o que eu quero. Nome. Name. Vamos chamar de name. Deixar tudo padronizado vai ser mais de boa. Name. H. Acho que é assim. THHT eu nunca lembro. Tá bom? Se alguém quiser depois me corrija. Name. Beleza, agora que eu tenho isso aqui. A partir do momento que eu tenho a TTR Accessor, olha só que legal. Vou até mostrar uma curiosidade.
parei lá. Se eu pegar user, a classe, procurar instance methods, eu vou ver todos os métodos de instância que aquela classe tem. E tem muitas, incluindo o sayHi aqui, ó. Ah, se eu quiser ver só as que eu criei aqui dentro dessa classe, a gente pode colocar aqui um false como argumento. Só trouxe o sayHi. Só ele existe aqui de fato. Se initialize a gente já traz por padrão. Então, beleza. Porém, vocês notaram que o name não existe. O que acontece se eu ativar o ATTR Assessor? Vamos limpar, rodar de novo. Vamos dar uma olhada. Olha, ele criou um name e um name igual. Ou seja, ele criou um setter e um getter. A partir desse momento, eu consigo, por exemplo, pegar aqui o nosso batata e setar. Batata vai se tornar Astolfo. Agora, se eu olhar batata name, virou Astolfo. Pô, legal. Porém, tem um ponto aí. Eu não quero ficar, porque depois criado um usuário que possa ficar mudando de nome. Por algum motivo eu decidi que isso não é legal. Então a gente tem aqui R reader. Se a gente sair, voltar, cadê? Agora só tem o name. Então a gente tem algumas coisinhas assim que a gente pode fazer com reader, o assessor, para escrever também, ao invés de só ler, e por aí vai indo. Então a gente tem essa palavrinha-chave que auxilia para a gente ter que criar os métodos aqui na unha. A gente tem initialize, onde a gente pode passar os argumentos. A gente também pode deixar um pouquinho mais semântico, né? Porque vocês viram que eu tive que escrever na ordem que aparece. E se eu não quiser escrever na ordem por algum motivo, ou não souber a ordem, a gente pode colocar aqui name, age, chave e valor. A partir desse momento aqui a gente pode colocar assim. Acho que ele vai quebrar, a gente já descobre. E é isso, chave, chave. Quando tiver passado essa chave, coloca ali, etc. Então, vamos ver o que acontece. Então, batata name, batata. Funcionou. Beleza. A parte legal disso é que agora eu posso, por exemplo, não quero passar nessa ordem porque, não sei, meu front lá na frente mandou de outra forma. Vai continuar funcionando? Vai. Beleza. Então agora, se eu quiser ter mais pessoas como Angela, a gente tem a Angela. E a Angela tem uns 70. Tá bom. Tá bom. Então a gente tem o batata. E agora Angela. Perfeito. Alguns detalhes aqui que eu acho que são interessantes, né? Em Ruby, tudo é um objeto. Então se a gente vier aqui escrever uma string e colocar no final object ID, a gente pode ver que ele tem um ID único para esse cara. Essa é uma coisa interessante dos objetos. Eles vão ser... Então tem um identificador único ali para a gente poder saber quem é. Interessante. Se eu rodar de novo, ele vai pegar o último? Não, é outro ID. Então eu estou criando outro só de ter chamado. Outro fator interessante, a gente pode pegar isso e verificar um symbol. Sempre o mesmo ID. Então às vezes é interessante usar symbol ao invés de string. A gente não fica criando vários objetos. A gente mantém o mesmo. De tudo isso, a gente tem... sim, faltou mais uma coisa. Alguns métodos eu não vou precisar saber disso aqui, ou nem faz sentido criar um objeto para saber. Por exemplo, digamos que eu quiser saber o tipo de usuário. Eu poderia saber que o user é do tipo alguma coisa. Então, type, onde eu vou falar que ele é sou um humano. Todos vão ser. Todos os users vão ser e eu só quero saber o tipo. Porém, vocês notaram que do jeito que está escrito aqui, eu vou ter que dar um new, aí o batata vai dizer qual é o tipo dele. Não, eu não quero ter que ser uma pessoa para saber que tipo que é o user. Então a gente vai colocar uma palavrinha no início que é o self. Self, ponto. A partir desse momento, eu posso pegar aqui user e dar um ponto type.
e ele me traz esse colega aqui. Então, às vezes, a nossa receita aqui pode ter alguma coisa que não precisa ser para todo mundo, toda hora, gerar um cara só naquele momento, e a gente pode utilizar isso aqui. Coisas interessantes, a gente também pode colocar umas coisinhas aqui a mais. A gente pode dizer aqui com 2 arrobas na classe, uma variável de classe. Então, people. A gente pode definir que people não, users. Users é um array vazio. É da classe. Todas as instâncias conseguem enxergar esse cara. Então, para que isso serve? Eu posso chegar aqui e colocar @users recebe self. Ou seja, quando eu inicializar um usuário, eu vou definir o nome para ele com as coisas aqui. Aliás, age, height, age, height. E vou colocar numa listagem. E essa listagem vai estar na classe de users. E aí todo mundo pode ver. Beleza. Def self.users vai me devolver @users. Beleza. Então, vamos ver o que acontece. Bem, se eu agora pegar person, tô com isso na cabeça, user.users, olha só, tenho 2 usuários lá guardados, Batata e a Ângela, e não precisei instanciar para poder fazer essa busca. Então, às vezes a gente quer pegar alguma coisa de classe. Então, vocês viram, a gente deu initialize, pegou a nossa classe e colocou o nosso objeto lá guardado. Todo mundo consegue enxergar isso. E a gente consegue se inserir. Olha que interessante. Uma coisa interessante, só uma curiosidade. Aqui a gente está chamando new da classe. Mas vocês podem ver que o initialize não tem o self. Essa é uma mágica muito interessante. Depois eu pretendo trazer um conteúdo mais sobre isso. Mas quando a gente dá um new initialize, é o único momento que a gente transita automaticamente ali da classe para o mundo de objeto. Todo o resto ali ou é de instância ou é de classe com self ponto. O initialize com new é esse combo muito interessante. Beleza. Acho que nesse momento isso aqui é mais que o suficiente. Com isso aqui a gente já pode entrar ali nos 4 pilares. Eu sei que tem muita coisa assim, vai além, mas se eu for além eu acabo invadindo os outros pilares. Então, os pilares, né? Então, isso aqui já dá pra gente começar a brincar. Espero que tenha gostado, se divertido. Até a próxima.